Vai dar um show aqui de cartonagem, trouxe os seus tecidos Estilotex e, claro, belíssimas peças para inspirarem todas vocês que estão acompanhando o nosso programa. São peças para você deixar a sua casa ainda mais bonita, para você receber os amigos ou até mesmo você que está preparando as peças também para ganhar um dinheiro, uma renda extra, porque começa na brincadeira, viu, gente? E depois as pessoas vão vendendo e a coisa vai se transformando num hobby maravilhoso. O artesanato que traz sempre muita alegria e peças únicas. Bom dia, Catiane. Bom dia. Não é Tudo assim? bem? A gente vai fazendo as peças, depois vai vendendo, Isso aí aí. vai pegando as encomendas. Sim. Aí vem mais ideias, mais criações e mais peças e assim a gente vai indo. Agora, que graça essa bandeja, né? Você Para receber viu? os amigos em casa. Sim. Você vem com a bandeja, vai fazer mais sucesso que o café. Com certeza. É uma bandeja bonita, né? Os tecidos da Estilotex são bastante versáteis. Aqui eu usei um tecido, na verdade, abóbora, mas eu poderia ter usado, na verdade, um de flores, né? A gente tem o tecido em azul, lindíssimo, com hortênsias, o preto também, então é bem versátil. Você pode a fazer cartonagem, todo mundo costuma dizer que é uma peça que todo mundo consegue fazer, Sim, né? Que não exatamente. é uma técnica tão difícil não e é. tal. É verdade. Então, vamos prestar atenção, gente, nos detalhes. Vocês que estão acompanhando ao vivo o nosso programa, já estou aguardando aqui as nossas mensagens. Estou aqui com o nosso tablet, já aguardando as mensagens chegando, os beijos, né? Você que tiver qualquer dúvida em relação à aula também, por favor, pergunte, que se der tempo a gente esclarece aqui pela TV Gazeta, ao vivo para todo o nosso Brasil. A Catiane já separou aqui os seus tecidos Estilotex, né? Tudo separadinho, prontinho para a gente começar. Vamos Podemos? lá? Vamos. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Na verdade aqui, Dotan, essa peça eu tenho um fundo, né, que vai ser a base da minha bandeja. Depois eu vou ter um acabamento do fundo, as minhas laterais externas e as minhas laterais internas. Então aqui eu vou começar pela lateral do fundo, tá? Então eu vou vir com o rolinho e a cola branca, eu vou passar cola no meu papel roller, tá? Esse papel que eu estou utilizando é o papel roller, então eu venho com o rolinho, espalho bem a cola, tá? É muito importante. Aqui vocês podem observar que eu já pré-cortei o tecido, deixando com, em média, 2 centímetros de sobra a mais do que da peça que eu vou utilizar, tá? Isso você pode, na verdade, usar tanto a régua de cartonagem como a régua tradicional. Então, eu vou vir aqui, venho e vou colar no meu tecido. Colei meu tecido acima, vou usar a mão ou então o auxílio da espátula, ó. Venho. Tirando possíveis bolhas. Isso, ajusto bem. Como eu falei, aqui eu utilizei, ó, a reguinha de cartonagem. Observe que o meu tecido está exatamente igual. O que eu vou fazer nesses cantinhos? Com minha carretilha e base de corte, eu vou encaixar meu fio de cabelo e vou cortar essas sobras. Então, toda vez que eu tenho o ângulo reto, eu vou cortar. E aí de casa, mas eu não tenho a base de corte, a carretilha. Então pode vir na tesoura, né? Risca com bonitinho e vem com a tesoura. Não vai deixar de fazer por causa disso. Não, de forma alguma. Então eu vou vir agora aqui com o pincel e vou espalhar a cola, sempre começando pelas laterais maiores, tá, Dotan? Ó, passo cola um pouquinho no canto. O segredinho de fazer o cantinho bem feito, né? Venho aqui com a espátula e trago para dentro este tecido. Trouxe para dentro, eu vou colar esse cantinho. Ó, o macete do cantinho, eu colo o tecido na lateral do roller e depois tecido com tecido, tá? Então aqui eu vou repetir o mesmo processo. Eu sempre vou trabalhar frente com frente, tá? Que são as duas paralelas. Isso. Passo, colo, espalho a colinha, venho e trago novamente para dentro. Faço o cantinho de novo. Olha aí, olha que imagem privilegiada, ó, bem no detalhe, ó. Isso, faço o cantinho. Perfeito, perfeito. E venho com o meu pincel novamente e agora eu vou colar as partes menores. Catiane, sempre trabalhando com cola branca mesmo? Sempre cola branca. E uma dica, Dotan, nunca diluir a cola, tá? Assim, não vale
a questão de, às vezes, querer economizar um pouquinho e diluir, porque você, na verdade, vai ter mais dificuldade de colar o teu tecido. Então, a sua peça, utilizando sempre produtos e tecidos de qualidade e capricho, né, Dotan, que é importante, você vai ter uma peça muito bonita, tá? Então, aqui, Dotan, eu já colei a minha base, certo? Só para o pessoal aí de casa ver, o meu acabamento da base é exatamente o que eu acabei de fazer, ok? Então, o que eu vou fazer? Só não é no roller, né? Ele no roller também. Esse é no roller também. Ele é um pouquinho maior que o meu fundo, perfeito, tá? Porque ele vai vir como acabamento. Porque geralmente na cartonagem é o roller e depois é um mais fininho, o papel menor, duplex, né? ou cartão, exatamente. Aqui é tudo no roller, perfeito. Por enquanto, sim. Depois, na parte interna, eu vou usar o papel duplex. Então, agora eu vou montar a minha bandeja. Então, eu vou vir com a cola, vou passar a colinha, ó, na lateral, espalho bem essa cola. Agora também na lateral maior? Na lateral maior, tá? Venho, espalho. Lembrando que assim, eu trabalho com a cartonagem, o estilo da cartonagem francesa, tá? O pessoal aí de casa às vezes pode estranhar e falar assim, nossa, mas ela vai montar sem revestir? É um novo jeito de fazer a cartonagem, tá, Dotan? Então aqui eu tô colocando fita crepe no verso da minha peça, ó. Venho aqui, vou pegar a minha lateral maior, vou passar um pouquinho de cola na borda dela também e vou unir as duas partes com cola. Então, venho, ó, passei aqui, venho e encaixo perfeitinho aqui e subo a minha fita crepe, ó, tá? Venho subindo, para ela dar sustentação e segurar a minha peça, né? Fiz uma maior, Dotan, eu vou vir aqui e vou fazer uma menor, tá? Vou passar cola novamente, o mesmo processo, com a diferença que aqui eu vou passar na lateral da minha lateral, tá? Venho com a parte menor, vou passar cola branca também, ó, venho, passo a cola e vou encaixar sobre a outra. E venho com crepe. A gente gasta muita crepe, usa muito fita crepe. O crepe é o grande amigo da cartonagem. Muito. Assim como a agulha é do patchwork, né? A fita crepe é da e a cola, né? E venho e vou novamente fazendo o mesmo processo, tá? E aí, o pessoal aí de casa vai fazer o que agora? Mais uma maior novamente e uma menor. E vai deixar secando, Dotan, mais ou menos 1 hora, tá? Para poder retirar, né, a crepe, certo? A crepe, na verdade, é uma segurança para que a cola possa realmente... Que fique bem colada. Tá. Então, aqui eu já tenho a peça coladinha, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu tecido, olha que lindo o tecido, muito bonito, Dotan. essa estampa. Embaixo ele tem um craquelado, é maravilhoso. As cores são belíssimas, tá muito lindo. Parabéns até caprichou. Muito. Aí, então agora, Dotan, aqui eu cortei, na verdade, uma tira que sobe uns 2 centímetros para cada lado do tamanho da minha bandeja, tá? Então eu vou vir com o rolinho novamente, vou passar cola branca e espalho, ó, passo, espalho nela toda e vou vir com uma das pontas, deixando sempre uma sobrinha pequenininha pro lado de fora, ó. Tá? Então, eu venho aqui e vou colando. Vamos lá, que olha só, ao vivo tudo acontece. Olha o que eu ia fazendo. Eu ia colando a estampa... do outro lado. Ao contrário. Tem que então, tomar esse cuidado, em casa, tomar esse cuidado, exatamente, ó. Então, venho aqui, vamos lá, e vamos colar certo para ter uma bandeja linda, né? Aqui eu venho com a mão mesmo, assento, e vou fazendo... a mesma sequência
dando a volta na bandeja toda, tá? Sempre espalhando bem com o rolê. E a Isso. Cíntia pergunta para você se podemos aproveitar caixas de leite, de suco, para fazer alguns dos seus trabalhos. Pode sim. Na verdade, assim, a parte que nem da bandeja é mais difícil, Dotan, porque aqui a gente precisa de uma coisa mais Peso, dura. né? Vai ter Mas ela sustentação. pode utilizar para fazer bolsas. Se fosse né? uma peça só decorativa, seria a Sim, mesma coisa, mas poderia. não ia ter a função de bandeja, no caso. Exato, porta-moedas, não é? Ela pode sim, tá? Então vem novamente, ó, espalha. Eu já vou antecipar uma dica enquanto eu vou colando, porque aqui é uma sequência mesmo, né, Dotan? Então é assim, é uma peça de casa, uma peça de cozinha, Catiane. O que eu vou fazer para impermeabilizar? É muito importante. Pode molhar, né? pode cair café, pode cair chá. Eu tô trabalhando, doutor, só um pouquinho. Aqui essa sobrinha, agora é a hora de eu colar ela, tá? Então eu venho e colo ela para dentro, certo? Então era E legal aí eu dou medir os continuidade. 4 lados para você cortar o tecido já nesse tamanho, Sim, né? na verdade você mede, pega Já faz, uma fita métrica, né? Perfeito. E vem medindo. Então, voltando à impermeabilização, eu preciso de uma impermeabilização nessa peça, sim, tá? O que eu faço? Eu posso utilizar termolina leitosa, como eu posso utilizar um spray impermeabilizante. Artesã Catiane Gobi, qual que eu prefiro? Eu prefiro usar a termolina, porque eu passo 2 a 3 vezes, ela deixa um pouquinho mais áspera, doutor, mas ela impermeabiliza. Parece se que ela cair separa café, o se cair tecido do chá, restante. um paninho úmido vem, você consegue Perfeito. limpar, tá? Termolina Então, vem leitosa aqui. é a dica da Catiane. E aqui vem, ó, eu vou deixar uma sobrinha também no final, porque eu vou fazer um arremate perfeito. Né? Nossa bandeja tem que ficar bonita, não é mesmo? Então, venho aqui, ó. Que e capricho, hein? Ó. colo bem no cantinho. Muito bem, colei os cantos, ela está toda revestida. Agora eu vou colar essa sobra para baixo. Só que antes eu tenho que dar piques para abrir esse tecido, para eu conseguir dobrar. Então eu venho nas quinas e dou 4 cantos, né? isso. E o mesmo, Dotan, eu vou fazer na parte de cima. E aqui que eu tenho uma dobra de tecido, eu venho com a tesoura de dentro para fora e dou esse piquezinho também. Abre o tecido, Exato, tá? Então aqui em cima eu já vou fazer a mesma coisa para deixar prontinho para nós colarmos. Venho, abro, aqui, a mesma coisa eu vou fazer aqui. Então aqui embaixo eu vou vir, né? Aqui tem bastante tecido, ó, pode cortar um pouquinho. O excesso pode tirar, né? Pode tirar, deixando menos Então vamos fazer o tecido. seguinte, enquanto ela vai tirando o excesso de tecido, já que estamos falando de tecido, vamos agradecer, mostrar os tecidos, as estampas, e que lindas estampas da Estilotex, que vocês encontram nas lojas de todo o Brasil. A Estilotex fez questão de trazer para vocês hoje, convidar a nossa querida Catiane Gobi para mostrar o lançamento do tecido de abóbora, o composê na linha de decupagem, na linha de patchwork, e para você conhecer aí as peças e os tecidos, além da bandeja, você pode abusar da sua imaginação, levando sempre e deixando o ambiente com muita sofisticação e leveza. Para conhecer o mix de produtos e novidades, acesse sempre o site estilotex.com.br, e para saber sobre dicas e tendências, curta sempre a fanpage e compartilhe o Facebook da nossa querida Estilotex. Um beijo para Simone, para Tatiane, Marlene, Luiz Fabiano, para toda a turma lá da Estilotex, acompanhando sempre o nosso programa e trazendo para vocês produtos de excelente qualidade, porque além dos tecidos, tem aí as toalhas para você bordar, para você pintar. Visite o site e conheça a linha de produtos estilotex.com.br. Um beijo para todo mundo lá da Estilotex, acompanhando sempre ao nosso programa. E já que estamos falando hoje, vamos lá, então aqui, doutor, eu já tirei o excesso, né? Passei a cola branca e eu venho com a mão mesmo, ó, doutor. Venho com as duas e vou colando este tecido para dentro. Nesta parte onde eu dei o pique, sobra um pouquinho do tecido, eu jogo ele para dentro também. E a mesma coisa eu vou fazer com estes dois lados menores. Aqui sobra um tecidinho, eu venho e jogo esse tecidinho para dentro. Certo? Muito bem. Aí, Dotan, eu falei, na verdade, do fundo da peça, não é?
Então aqui o que eu fiz? Eu medi de fora para dentro 3 centímetros e eu fiz um furo. Por quê? Eu vou pôr um pezinho nessa peça, ó. Eu vou pôr umas bailarinas, tá? Então eu venho, encaixo e vou abrir toda ela, tá? Ela vai ficar um tripézinho. Para quê? Se eu colocar numa mesa que tenha a água ou coisa, não molhar a minha peça, né? Vai deixar uma distância para a mesa, né? Isso, exatamente. Ó, encaixo aqui. São 4 bailarinas, né? Não é regra essa medida cada um pode fazer do jeito que quiser. Tem aquelas maiores isso, também, é isso que eu ia falar. né? E as bailarinas, cada um, na verdade, coloca também do jeito que preferir, tá? E aqui, Dotão, o que eu vou fazer? Eu vou passar cola branca. Venho com o rolinho. Aqui eu não preciso ter medo de usar cola branca. Aqui eu tenho que usar bastante cola, porque aqui eu tô colando papel com papel, né? Então, venho, ó, passo bem e vou colar o meu acabamento. Ó, venho aqui embaixo, assento direitinho e vou encher de fita crepe. Eu brinco que a cartonagem você tem que engessar, né? Então, ir colocando a crepe uma do ladinho da outra. Aqui eu estou fazendo mais espaçado, porque nós temos tempo, né? Mas aí, você aí de casa, uma do ladinho da outra, tá? Vem aqui e vai dando continuidade. Uma outra informação, quando você terminar a sua peça, o ideal é você deixar ela 3 horas secando, para depois fazer a retirada da fita crepe. Para ter certeza que aderiu, né? Isso, exatamente, ó. Venho aqui, ó, e vai pôr a fita crepe em toda a peça, ok? Então vamos para a parte de dentro da nossa bandeja. O que eu fiz aqui? Como ela é arredondada, nestas partes arredondadas eu dei um picote com a tesoura, tá? Então, toda parte que eu tiver arredondada, eu venho dando picote. Para facilitar o encaixe depois, né? Venho aqui, na verdade, vamos começar pelas partes maiores. Vou espalhar a cola. Deixa eu virar um pouquinho para cá. Aí, ó, perfeito, ó. Vocês vão poder Espalho a observar cola. bem os detalhes aqui, ó. Aí, Venho, espalho bem a cola na lateral toda, tá? Ó, espalho, tiro o excesso com o pincel e de uma única vez eu vou colar. Então, eu venho do meio para as pontas, tá, Dotan? Ó, vou vindo do meio para as pontas. Então, eu já fiz aqui o primeiro recorte e agora eu vou fazer o segundo. Dica, o que eu faço com esse cantinho aqui? Eu vou fazer uma dobrinha para que ele fique perfeitinho, bem acabadinho, tá? Vem aqui e faz novamente o mesmo processo, ó. Então, nós temos um lado já prontinho, vamos para o outro. Aqui é uma repetição, tá? Então enquanto você vai repetindo, eu vou te perguntando aqui algumas dúvidas. A Keila Brito pergunta o seguinte: bom dia, amo o programa, quero saber aonde encontrar esse papelão e se tem como substituir, já que eu moro no interior e não encontro, né? O ruler, né? Ela está dizendo que não encontra na cidade dela do interior. Na verdade, existe um papel que chama-se papel Paraná, que é um pouco mais fácil de encontrar do que o papelaria roller, normal tá? encontra, Catiane? O Paraná sim, porque também é utilizado, na verdade, para fazer trabalhos escolares. O duplex, nas papelarias, ela vai encontrar como o papel duplex mesmo, mas mais conhecido também, um outro que ela pode usar, o papel cartão, que é mais comum encontrar nas papelarias, tá, doutor? Olha aí a dúvida. E a Eunice diz o seguinte: como faço para limpar essa peça, porque deve ser uma peça que vou utilizar muitas vezes. A sugestão da Catiana é passar termolina leitosa de 2 a 3 demãos e depois um pano úmido já pode limpar. Mas uma dica, olha só. Como o papel, na verdade, a termolina, né, já diz o nome, leitosa. Então, o importante, ela aí, é fazer, ela e todas as artesãs, né, do Brasil inteiro, é fazer assim: quando eu estou impermeabilizando na cartonagem, passa uma mão de termolina, vem no secador e seca. Você nunca deve passar a termolina, independente de ser cartonagem ou MDF, Dotan. Passei uma, já passo a segunda, já passo a terceira. Tem que esperar secar bem e aderir bem no tecido. Tem que esperar secar a primeira camada para fazer depois a outra, tá?
Olha aí, todo mundo aqui mandando beijos, né? A Denise, a Cíntia, estão mandando, a Denise inclusive está dizendo bom dia para todos, principalmente para o apresentador mais simpático. Ok, obrigado, hein? Foi contratada, viu, a Denise? A Artes Presentes falou que está assistindo direto do Mercado Municipal de Piracicaba. Todo mundo lá no Mercadão parado, ninguém comprando peixe, ninguém comprando nada, nem fruta, nem verdura. Bacana. Todo mundo assistindo ao ateliê. Olha que interessante. A Adriana, a Márcia, a Jocira, a Deise está falando assim, adorei a aula, super bem explicadinho. Beijos, tá gostando dos detalhes. Qual é a gramatura do papelão, doutor? Pergunte para ela, Cantinho da Imaginação, perguntando para você. Lá. Gramatura do papelão, na verdade, você pode utilizar várias gramaturas, mas numa peça como essa, que eu preciso de um pouquinho mais de resistência, acima do 1.7 é o ideal, tá? Perfeito, ótimo. Vamos lá, doutor, para a gente finalizar. A gente fica batendo muito papo, né? Vamos terminar a aula, né? Então aqui, o que eu fiz? Eu tenho, como eu falei, a minha parte interna. Aqui eu utilizei o papel triplex, que tá? É na mesma medida do roller? Não. Essa, ó, a espessura dele é muito fininha. Não, eu digo tá? A medida dele em si. Ele é um pouco menor, porque toda vez que a gente faz as partes internas, ela tem que ser coisa de 2 a 4 milímetros menor que a parte externa, tá? Então aqui eu vou mostrar rapidinho, acho que não tem necessidade de colagem. Eu vou passar cola, vou colar aqui. Vou recortar e fazer o mesmo processo que eu fiz aqui. Os piquezinhos. Com uma diferença. As partes maiores, a lateral menor, eu vou deixar sem colar, Dotan. Isso é regra para qualquer peça que eu faça que seja estilo uma caixa, tá? E as partes menores, eu vou dar o acabamento total na colagem, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar as partes maiores revestidas e vou vir e passar a cola branca, tá? Estão perguntando se o tecido é 100% algodão, né? Sempre 100% algodão, gente. Tecido tem que utilizar sempre 100% algodão para você ter uma qualidade, uma peça... A Eiko está perguntando e a Jocir perguntando se posso passar o verniz após a termolina. Não há necessidade, né? Não, porque assim, sabe o que acontece? O verniz tem solvente, né? Então ela pode passar no tecido e manchar. Então eu não aconselho. Então aqui, ó, doutor, passei cola, eu vou vir e encaixar a minha peça aqui dentro, ó, com as abas abertas, tá? Venho aqui. Revestindo os 4 lados, né? Os 4 lados. Olha que interessante. Coloquei essa, hein? Vou fazer essa outra maior. Doutor, quero aproveitar e mandar um beijo para todas as meninas em casa, né? Todas as artesãs que nos prestigiam, não é? Claro. Então, assim, para as minhas aluninhas, para o meu filho em especial, um beijo, mamãe te ama, Enzo. A Enzo, parabéns, mamãe tá dando um show aqui, viu, Enzo? Então, eu venho aqui e vou colar a outra parte maior, ó. Colei. Aí assim, Dotan, em casa, passar sempre a espátula para ela colar direitinho, tá? Garantir a aderência da cola. Isso. Né? Venho com as partes menores, vou passar colinha aqui também, ó. Enquanto ela vai colando as outras partes, que eu tô com medo do tempo, eu quero mostrar a peça pronta, eu vou rapidamente... Para segurar a minha parte interna com a externa, tá? E aqui é finalizando isso e deixar 3 horas secar. Secou o processo da termolina. Dá tempo de dar uma dica da termolina? Dá, vamos falar. Assim, termolina, gente, nunca deve se passar com um pincel de cerdas duras, tá? Sempre usar um pincel de cerdas macias ou então um rolinho só para termolina. Então, o ideal é pegar um rolinho só para termolina e um pincel só para termolina, de cerdas macias. Perguntaram se a termolina pode ir no tecido preto. Deixa eu ver quem perguntou aqui, que eu estou procurando aqui. Pode ir no tecido preto também, diz aqui a Maria Hiroko. Queria agradecer demais a Catiane Gobi. Tempo é corrido aqui, a gente fica tentando responder todas as perguntas, viu? Mas muitos beijos, obrigado por todo o carinho do pessoal no nosso Facebook. E o telefone da Catiane Gobi, se você quiser falar com ela, é o 0 operadora 11 4102 1270. 0 operadora 11 4102 1270 ou Catiane Gobi com 2bs.com.br. catianegobi.com.br. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Manda beijo, Catiane. Até amanhã, pessoal. Obrigado.